Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O assunto que eu vou abordar nesta noite provavelmente será constrangedor para algumas pessoas. Eu não vou me dirigir especificamente a alguém, a um ou dois ou três. Eu não conheço a sua vida privada, mas o conteúdo vem da profecia. E normalmente conteúdos bíblicos da profecia choca, ele impacta. E às vezes o ouvinte julga que o pregador está falando especificamente para ele, como se estivesse fazendo uma denúncia em público. Não é minha intenção, isso é antiético. O que eu vou falar nesta noite é para a igreja como um todo. Não sei quantos membros esta igreja tem. Já estou aqui há 3 anos. Mas se eu não estou enganado, há 3 anos atrás a primeira igreja batista estava com 870 e poucos membros. Neste período de pandemia, nós não podemos ver o rosto destes irmãos no templo. O templo está fechado, em reparos. Se Deus levantar os recursos, e eu creio que Ele vai fazer isso, nós vamos ter um número maior de adoradores abrigados no santuário. Aqui talvez nós tenhamos umas 60, 70 pessoas no máximo. Os demais estão acompanhando pela internet. Mas a grande questão que levantamos é: esta pandemia, ela nos distanciou uns dos outros, ou também ela distanciou pessoas de Deus? Peste, epidemias ou pandemias na história do povo de Deus foram coisas que aconteceram porque Deus determinou. Elas vieram sobre Israel como juízo de Deus. Quando Salomão construiu o templo, Deus foi contra a ideia de construção de templos. O projeto de Deus era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, simbolizava a morada nômade de Deus com seu povo, peregrinando. Na antiga aliança, o tabernáculo tinha essa simbologia da presença de Deus viajando, caminhando com seu povo, peregrinando pelo deserto durante o êxodo. Quando chegou o período do rei Davi, ele então viu o tabernáculo todo costurado, remendado. Ele teve a ideia de construir um templo, um palácio gigantesco para Deus. Veio o profeta Natã perante o rei Davi, e Davi disse para ele: Natã, profeta Natã, eu habito em um palácio, muito ouro, muita prata, muitas riquezas, muito luxo, mas a tenda do Senhor, o tabernáculo do Senhor, está em uma situação triste. Eu quero construir uma casa para Deus, um templo para o Senhor. O profeta não pensou. Em cima da bucha, como diz o maranhense, ele respondeu para Davi: vai em frente, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Ele providenciou a planta,
fez o projeto, conseguiu tudo. A quantidade de materiais armazenou muito ouro, muita prata. Já era ele velho, quando já estava para morrer. Ele foi sucedido pelo seu filho. Mas antes disso, quando o profeta Natã ouviu o que ele disse sobre o projeto, e o profeta disse: vai, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Não era, mas o profeta afirmou. O profeta errou, e ele saiu do palácio de Davi. Quando estava fora do palácio, Deus falou para o profeta: volta, vai a Davi e diz a ele: eu te tirei da malhada das ovelhas e te constituí como príncipe sobre o meu povo Israel. Por acaso eu ordenei que se construísse um templo? Tenho mandado em tabernáculo. Agora volta e diz a Davi: eu te constituirei casa. Não é você que vai construir casa para mim, é o contrário, eu que vou fazer de você casa. O teu filho, um dos teus descendentes, ele vai edificar a casa. Deus falava de uma dinastia. E um dos descendentes, Deus disse: ele será para mim como filho, e eu serei para ele como pai. Eu estabelecerei o seu reino para sempre, um reino eterno. E aí, quando o profeta voltou e falou para Davi, Davi recebeu a mensagem. E aí, então, ele resolveu não construir o templo, porque acreditou que Deus proibiu que ele fizesse, mas o filho dele queria fazer. Ele entendeu que o filho seria Salomão. Chamou Salomão e disse para ele construir o templo. Salomão construiu. As paredes eram rebocadas de ouro de alto a baixo. Tudo ouro, ouro, ouro por dentro. Marfim, mármore, madeiras de lei importadas. O templo foi construído. Mas quando chegou o dia da inauguração, o rei Salomão teve uma visão, discernimento de Deus. Que Deus não habitaria, aquele templo não poderia servir de casa para Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O projeto de Deus era ele, Deus, habitar em seu povo. Por isso, no Novo Testamento é dito que a igreja é corpo de Cristo. Edifício de Deus sois vós, disse o apóstolo Paulo. Nós somos casa espiritual. O Espírito de Deus habita em nós. Esse era o plano de Deus. Meu corpo, seu corpo, é santuário do Espírito de Deus. No dia da inauguração do templo, Salomão foi orar. Ele fez uma festa extraordinária. E aí ele então entrou no templo, fez a oração de consagração, dizendo: eis que os céus e os céus dos céus não podem te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Portanto, que esta casa seja aceita pelo Senhor como casa de oração. Só para isso. Quando o teu povo pecar contra ti, e o Senhor então mandar o gafanhoto para consumir, mandar a seca, a fome, a peste, e o teu povo arrependido vier a esta casa e orar,
ouve do alto dos céus, do lugar da tua habitação, e perdoa o pecado do teu povo. Quando ele terminou de orar, Deus se manifestou a ele numa visão. Falou a ele: eu ouvi a tua oração e decidi aceitar esta casa para que seja casa de oração. Quando o meu povo, que se diz pelo meu nome, pecar contra mim, quebrar a minha aliança, e vier a este santuário, e eu então mandar a praga, o gafanhoto, a seca e a fome e a peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava dizendo: não brinquem comigo. O relacionamento do homem com Deus é sério. Se o homem transgride a lei de Deus, o juízo divino vem sobre ele. Se é filho de Deus, Deus vai aplicar a disciplina. A Escritura diz que Deus açoita o filho a quem ama. A palavra lá é açoitar. Isso é um ato de amor para corrigir a conduta errada dos filhos. Alguns anos depois, séculos depois, alguns séculos antes de Cristo e alguns séculos depois de Salomão, 2 séculos e meio aproximadamente, Deus levantou um profeta em Judá, chamado Isaías. Isaías, então, entrou no templo, naquele templo que Salomão construiu. Só que ele era um indivíduo de boca imunda, chamava palavrões. Ele era iracundo, amaldiçoava pessoas, xingava, mas adorava a Deus naquele templo. E foi para orar. E quando ele estava lá, na oração, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins que estavam lá, ele viu os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E diziam os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele ouviu isso, viu aquela cena, ele bradou: ai de mim, porque eu sou um homem de boca imunda. Eu habito no meio de um povo de boca imunda, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Naquele momento, um serafim veio voando, pegou uma tenaz, foi lá no fogareiro e pegou uma brasa vermelha na tenaz, é um alicate gigantesco, pegou e tocou a brasa na boca do profeta. Queimou. Aquela cicatriz ia ficar lá para sempre, e ele ia sempre lembrar, quando visse o rosto no espelho, que aquela boca era uma boca que xingava e orava, amaldiçoava os homens e louvava a Deus. Agora Deus disse para ele, o anjo disse para ele: eis que esta brasa tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi perdoada. Não é brasa que limpa pecado, não é. É a atitude de arrependimento de um coração sincero para com Deus. Ele se humilhou perante Deus.
E foi esse arrependimento. Oh, Deus agora vai me fulminar, porque eu sou homem ruim, perverso, hipócrita. E Deus disse para ele, vai, eu preciso de um homem. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Era dentro do santuário. Pessoas estavam lá orando, muita gente, mas só ele teve a visão. Só ele. E ele então colocou-se diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E Deus disse, vai. Anuncia o juízo, a destruição. Vai e anuncia ao meu povo que haverá de as cidades serem desoladas. Haverá morticínio, morrerão a espada, irão para o cativeiro. Deus mandou a mensagem ruim. E o profeta seria esta pessoa que iria comunicar a verdade que Deus comunicou. Esse tipo de sermão desagrada. Ele saiu de lá do templo e foi para as ruas de Jerusalém pregar. Sabe qual foi o primeiro sermão dele? A primeira coisa que ele pregou para o povo: o boi conhece o dono do seu pasto, o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel não me conhece, diz o Senhor. Raça de malignos, filhos corruptores, vossos príncipes são companheiros de ladrões. Se algum dia um pastor subisse a esse púlpito e usasse estas palavras com os irmãos da igreja aqui, provavelmente ele não iria mais pregar, nunca mais aqui. Porque o sermão teria sido constrangedor. Isaías, ele foi odiado pelo seu povo, ele foi morto pelos seus ouvintes. O último profeta foi Jesus. E quando Jesus viu Jerusalém, lá onde estava aquele templo, ele disse que ali não ia ficar uma pedra sobre em cima de outra pedra. E quando entrou, antes de entrar na cidade, ele chorou, quebrantado, triste, porque ele viu o destino, a sorte dos judeus. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu tentei te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. E ele então anunciou o juízo sobre os judeus e Jerusalém. Esse profeta tinha anunciado que no tempo do Messias, Deus iria endurecer o coração daqueles que o rejeitassem. E aí então, Jesus pregou em parábolas. E os apóstolos, seus discípulos, chamaram Jesus em particular e perguntaram para ele: por que para o povo tu falas em parábolas e para nós falas claramente, abertamente? Jesus disse: é porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, a eles não. Por isso, neles se cumpre a profecia de Isaías. Vendo com os olhos, vereis, mas não percebereis. Ouvindo com os ouvidos, ouvireis, mas não compreendereis. Por isso, neles está se cumprindo esta profecia. Deus endureceu o coração daquele povo.
Queridos, eu vou ler 3 versículos do capítulo 58 de Isaías. Eu quero falar sobre o seguinte tema: os direitos de Deus conculcados pelos homens. O verbo conculcar significa calcar aos pés, significa espezinhar. É isso que significa. Pessoas que abrem a boca, como Isaías, que oravam, jejuavam, louvavam, também amaldiçoavam, chamavam palavrões. Essa gente do capítulo 58, do capítulo 59, se você ler, vai ler em casa, que não vamos ler o capítulo todo, somente os 3 primeiros versículos. Deus diz que estava farto de eu ver a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Minha alma já está cansada de sofrer isso. Está escrito, você lê em casa, o capítulo 58 e 59 de Isaías. E eu vou ler somente os 3 primeiros versículos do capítulo 58, que diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O capítulo 58 de Isaías expressa o repúdio divino pelo falso culto, próprio de uma religião sem compromisso. O povo frequentava os cultos, fazia orações, mas era insensível e indiferente às coisas das quais Deus é digno. Muitos de nós não são diferentes deles. Muitos de nós somos como eles eram. Vamos ao culto, mas não adoramos. Cantamos até alguns hinos, mas da boca para fora. Fazemos orações, mas privamos o nosso coração da comunhão com Deus. Ou melhor, privamos Deus daquilo que Ele tem o direito. Eu quero falar sobre esses direitos de Deus. Vivem muitos de nós em completo descaso à fé, omissos quanto às responsabilidades para com a igreja. Este texto de Isaías nos revela que os direitos de Deus são espezinhados pelos praticantes de uma religiosidade sem compromisso. Mas quais direitos são esses? O Antigo Testamento ensina que o homem despreza 3 direitos que Deus vindica para si. Primeiro, Deus vindica o direito a que o seu nome seja honrado. Se um homem abre a boca e pronuncia o nome de Deus, ele deve, o seu coração está puro para falar com Deus. Jesus disse que quando um de seus discípulos tivesse de orar,
Quando orardes, orareis assim: Pai. O relacionamento é íntimo, como um filho tem com o pai. Respeita seu pai, honra seu pai e a sua mãe. Então, quando se dirige a Deus, trata como um pai que é honrado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. É uma forma de dizer: eu te honro. Eu não pronuncio o teu nome em vão. Eu não faço juramento com os meus amigos dizendo: eu juro por Deus. Eu não faço isso. Que o teu nome seja santificado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O coração de quem ora é de uma pessoa submissa, obediente a Deus, de coração sincero. Mas Israel, naqueles dias, honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus se dirigiu aos seus contemporâneos religiosos que jejuavam todo sábado, estavam com a Bíblia, como os judeus fazem no mundo das lamentações. Na concepção eram aparentemente ortodoxos, zelosos pela Escritura. Estavam escravizados à letra da lei. Mas Jesus disse a respeito deles que eles eram sepulcros caiados. Jesus disse para eles que eles eram raça de víboras. João Batista perguntou para eles: como escapareis da condenação do inferno? E clamou para que eles viessem ao arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse era o discurso do profeta. João Batista foi preso por Herodes e teve a cabeça decapitada. Jesus foi levado para a cruz. Isaías foi cerrado ao meio, vivo. Hoje não se faz assim mais. Mas a gente faz o seguinte: eu não vou mais ouvir esse pastor, não estou gostando dos discursos dele, eu vou embora dessa igreja. Ou então, fecha o coração e numa atitude de vingança, de desprezo, fecha a mão, fecha o coração, não sai um centavo de oferta. Não louva, nem participa dos cultos. E quando está diante da televisão vendo, critica. Fala do traje de todo mundo que não está com o traje errado. O discurso é inapropriado. Etc, etc. Deus vindica o direito a que o seu nome seja honrado. Os cavaleiros templários, eles foram do exército das cruzadas. A cruz de Malta era dos cavaleiros templários que vieram do escudo dos exércitos das cruzadas. Quando um cavaleiro templário entrava no lugar de adoração, ele colocava, puxava a espada, botava de ponta no chão, no cabo da espada, no cruzamento da lâmina com uma haste transversal, tinha o emblema de uma cruz que o exército das cruzadas usavam. Estava lá escrito em latim: non
nobis Domini, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Significa, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O voto de um cavaleiro templário era de lealdade. Fazia o juramento de que, para honrar Jesus, ele morreria em campo de batalha, mas não iria depor as armas, não iria se render, não iria desertar. Ele morreria honrando com a sua própria vida, morrendo para respeitar o juramento que foi feito. Tendo entendido que quando Jesus disse, aquele que vier a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa, portanto, que um cristão verdadeiro, ele é um mártir em potencial. Ele honra a Jesus Cristo. Ele honra a Deus como Cristo o honrou. Foi fiel até a morte. Jesus orou lá no Getsemane, propondo a Deus uma mudança de planos. Eu não quero tomar esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Era a morte da cruz. Mas, se não houver, se for a tua vontade, eu farei a tua vontade. Cumpra-se a tua vontade. 3 vezes ele orou. E o silêncio de Deus foi a resposta. Já tinha sido decidido isso antes dele vir ao mundo. E ele veio dar a sua vida por aqueles que conculcam os direitos de Deus. Muitos cristãos recuaram, voltaram para o mundo. Outros continuam com nome no hall de membros, mas se comportam como qualquer um que ainda não passou pela experiência da regeneração. Não honra a Deus. O nome de Deus, portanto, é profanado. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Está escrito lá no Salmo 96, versículo 8. Tributar é pagar tributo. Então, se o louvor é tributo de gratidão, nós expressamos isso a Deus, não só com a boca e o coração, mas também com as nossas dádivas. Dízimo não é subornar Deus. Quero dizer para você bem claro, dízimo não é para o bolso do pastor. Pastor é proibido de tocar em dinheiro da igreja. A única coisa que ele pode fazer é assinar um cheque, porque a conta bancária da igreja, ele é o presidente e é obrigado, o banco exige que isso aconteça. Ele, tesoureiro, quem for autorizado pela diretoria. A imagem que hoje se tem de um pastor é deprimente, porque alguns profanos que se comportam com impiedade difamam a casa do Senhor. Com a boca eles vão e adoram, como Isaías fazia. Mas o coração está longe de Deus. Estas são as expressões de louvor que vemos aqui no Salmo. Dos adoradores que reconhecem a dignidade de Deus e honram o seu nome. Deus vindica sua dignidade ferida pelo pecado da idolatria cometido pelo seu povo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome?
A minha glória não a dou a outrem. Sabe o que quer dizer glória de Deus? É a honra que Deus ostenta por sua santidade, por sua soberania e por ser Ele o Criador dos céus e da terra. Muitos cristãos comportam-se como idólatras, dedicando seus esforços e seu tempo ao acúmulo de bens. A avareza é idolatria, que lança o indivíduo no inferno. Está no Apocalipse, está na epístola de Paulo, é explícito isso. Mais que profanação, é uma atitude de menosprezo que agride de forma brutal e infame a pessoa de Deus, o provedor e preservador da vida. É calcar aos pés a dignidade e a honra que Deus ostenta como Criador do universo. Existe um segundo direito que Deus tem. O primeiro que eu falei. Deus vindica para si o direito a que seu nome seja honrado. Segundo, Deus vindica para si o direito de posse sobre tudo que Ele criou. Tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção. Hoje minha esposa, nós estamos na sala vendo a televisão e uma pessoa de máscara estava lá chorando porque a Covid levou seus parentes, ela estava desempregada, estava abandonada. Vimos na televisão ontem à noite pessoas no chão, na calçada da rua, sem teto, sem marquise, sem lona, nada para cobrir, somente papelão ou um cobertor. Quando foi hoje, minha esposa olhou para mim e disse: meu amor, nós devemos ser gratos a Deus porque temos um abrigo, temos uma cama confortável. Nós temos um colchão muito confortável. Graças a Deus. Nós dizemos que é nosso, mas na verdade não pertence a nós. Nós somos administradores pela sua graça, não por mérito nosso, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela providência de Deus, por Ele ter o compromisso de preservar a vida que Ele criou. Então Ele nos deu as coisas que nós temos e que quando partimos deste mundo vamos ter que deixar. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está lá em Salmos capítulo 24, versículo 1. Agora ouça a voz de Deus, meu irmão. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Em Isaías 45, 12, esse profeta pregou dizendo, que o Senhor falou pela boca desse profeta: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45, 12. Nenhum homem é dono do que possui, nem mesmo da própria vida.
Bens são dádivas da providência de Deus para o sustento e o conforto daqueles a quem Deus constituiu como mordomo. Entramos no mundo sem os bens. Sairemos dele sem os bens que usamos. Até o corpo vai ficar. Como disse Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu tornarei para lá. O Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Leia o livro de Jó e veja as perdas que ele teve, mas não deixou de louvar a Deus. Depois da sua provação, ele recuperou, multiplicado, os bens, riquezas que tinha antes. E ele se tornou ainda o homem mais rico do que era antes da provação. Terceiro direito de Deus que é conculcado pelo homem. Deus vindica o direito ao reconhecimento de sua soberania. Deus é soberano. E a sua autoridade precisa ser reconhecida. Pessoas que não reconhecem a autoridade dos pais, não vão reconhecer a autoridade nem da polícia. Talvez uma bala vai ser o prêmio que vai receber. Eu estava lendo as estatísticas da violência no Brasil, no crime. E o que eu li dizia o seguinte: a média de vida de um criminoso que entrou na adolescência, ele morre aos 25 anos e já está morto. Aos 25 anos ele já está morto. Em outras palavras, a única coisa que ele confia não é em Deus, não é na família, não é no governo, não é na empresa. Não. Ele confia na arma que ele empunha. Ele resolve com a violência. Não é esse o mundo que Deus criou. A autoridade precisa ser respeitada e a Bíblia ordena que a igreja ore pelos governantes, que se submeta a toda a autoridade, porque não há autoridade na terra que não proceda de Deus. E disse Paulo na carta aos Romanos, acrescentando, e a autoridade que agora está aí foi constituída por Deus. Ela é ministro de Deus para o teu bem. Portanto, queridos, quando uma criança, ela nasce, ela vai aprender a falar, ela vai adquirir sabedoria. Tudo isso virá dos seus pais. Jesus disse que o filho faz o que vê o pai fazer. Se a primeira coisa que ele vê o pai fazer é orar e pregar como Deus manda, porque é ele que é o sacerdote da casa. Se ele não é o sacerdote da casa, Deus levanta uma sacerdotisa improvisada, que é a esposa. Se for uma crente em Jesus Cristo. Senão, os filhos vão ouvir os palavrões. E antes de dormir, bata uma benção para teu pai, seu cachorro. Ele chega com aquele bico de revoltado. Benção, pai, Deus te dê vergonha. Isso não é bênção, é insulto com o nome de Deus. Deus vindica para si o direito de que a sua palavra seja obedecida. A lei de Deus que rege a nossa conduta é o parâmetro pelo qual nós somos julgados.
os mandamentos, os estatutos e os juízos, conforme está lá em Deuteronômio 6:1, que foi lido ontem à noite, na vigília, pela esposa do pastor Zaqueu. Está escrito lá: mandamentos, estatutos e juízos. Estes mandamentos que Deus trouxe para serem ensinados. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E as escreverás nos umbrais das tuas portas, e te serão por frontal entre os teus olhos. Homens e mulheres que temem a Deus, que reconhecem, portanto, o direito de que o nome de Deus seja honrado, que reconhecem, portanto, que Deus vindica para si a posse de tudo que Ele criou, e que Deus vindica para si o direito de ser obedecido, de que a sua autoridade seja respeitada. A desobediência tem um preço muito alto. Ela custa a vida dos rebeldes. Transgressores da lei divina são passíveis do juízo de Deus. Deus nos trata como filhos. E é por isso que Ele nos aplica a disciplina, para corrigir as distorções de nossa conduta. Filhos de Deus não mais vivem em servidão ao pecado. Quero encerrar minhas palavras agora, fazendo um apelo ao povo de Deus que está me ouvindo agora. Povo de Deus, escuta com atenção. Deus está vindicando os direitos que Ele tem e estão sendo espezinhados pelos que vivem indiferentes aos compromissos da fé. Deus está nos chamando de volta à espiritualidade de uma fé viva. Que sigamos o exemplo dos fiéis que reconhecem os direitos de Deus. Que cada um de nós se submeta ao único Deus que tem o direito de que seu nome seja honrado, o direito de posse de tudo e de nossas vidas, e o direito ao reconhecimento de sua soberania. Eu quero convocar todos vocês a que nós oremos, aqui curvamos a nossa mente, a fronte, e vamos orar diante do nosso Deus.